Ih, Catita, a banca mudou. E agora, Queiroz, que será de nós? Vamos falar um pouquinho sobre a banca FGV, Consulplan, FCC e algumas diquinhas sobre CESP. Quero estar falando um pouquinho com vocês sobre a mudança dos perfis e como é que você deve estudar e o que esperar de cada uma dessas bancas em 2017. Percebemos que a partir de 2013, algumas bancas já vinham saindo do contexto simplificado em relação à abordagem das questões. Exemplo, FCC, podemos citar aí TRT15, TRT São Paulo. Quem fez sabe que tiveram que encarar uma prova extremamente cansativa. E aí volta todo mundo desesperado com a sensação de que, eita, preciso me aprofundar mais. Aí sai todo mundo em bando, comprando um monte de livros, um monte de autores, um monte de doutrinadores. É um furdunço, né? Depois, com o passar... CESP a gente já sabe que sempre teve aquela fama detonadora, né? Aí entrou para a listinha FCC. Depois de um tempo, tirando a parte de português que a FGV sempre foi arnica e do mal, começamos a colocar também as partes específicas da FGV. E então, né, VUNESP, que era uma banca um pouco mais simples, também vem aí no TRE São Paulo metendo tapa na cara da gente, né? E agora nós vamos colocar quem? Consulplan. Quem que esperava, né? O pessoal que fez prova da Consulplan há pouco tempo tomou uma paulada que nem sabia de onde que veio o pau. Porque realmente a coisa vem ficando mais pesadinha, mais cansativa. Mas vamos falar o que realmente está sendo aplicado nessas provas. Primeiro ponto, não é para você voltar da sua prova, porque você enfrentou enunciados enormes, achando que acumular um montão de material vai fazer a diferença. Tem um termo que nós chamamos de análise crítica, tá? Ou seja, seria estar avaliando de modo contextual na prática a legislação, saindo daquele contexto simplinho de tal, artigo tal, artigo tal. Estamos encarando provas com enunciados maiores. Dentro de uma questão, você percebe que eles têm linkado outros temas num enunciado apenas. Isso chama-se análise crítica. A gente pode até mencionar em relação à análise crítica ao raciocínio lógico, né? Que foi trazido agora, eu acho que na prova do TRF1, que colocaram raciocínio lógico e raciocínio analítico, né? Raciocínio analítico, raciocínio crítico. É o quê? É um modo mais rotineiro, é um modo mais cotidiano para você entender e saber interpretar aquilo que está sendo pedido. Algo mais informal do que formal. Vamos aproveitar já falar um pouquinho de raciocínio, que é o que está pedindo no TRF1. Você me corrija se eu falei besteira, pode colocar aqui nos comentários. Que veio no edital pedindo raciocínio analítico. Todo mundo ficou, o que será isso? Raciocínio lógico, geralmente, traz os enunciados. Vocês já vão entender porque que eu estou comentando sobre isso, tá? Fica ligado aí. Raciocínio lógico geralmente traz um conteúdo mais formal, ou seja, aquilo que você já vinha aprendendo, há uma regra, entendeu? A tabelinha V é V, F dependendo de como é F, que é tabela verdade, as preposições, se isso é aquilo, isso então vai ser aquilo. Então isso é um raciocínio lógico no contexto formal. Já o analítico, crítico, traz um contexto mais informal. Você precisa analisar ali e imaginar rotineiramente se aquela avaliação... Vou dar um exemplo, que o professor estava até comentando e eu achei sensacional. Professor de raciocínio lógico, de raciocínio, matemática, enfim, raciocínio analítico, tudo junto agora, né? Que ele comentou o seguinte, dá um exemplo. No enunciado vem assim... Alfredo fez coaching com fulana e aí odiou. Logo, para Alfredo, todos os coaches são péssimos. Vocês perceberam que a avaliação em relação a esse contexto veio muito generalizado, veio muito genérico. Logo, o raciocínio de Alfredo, a partir do ponto de vista dele,
é errado. É mais ou menos assim, tá bom, gente? Só para vocês entenderem, mas depois pesquisem no YouTube que vocês vão encontrar professores explicando melhor sobre esse tema que veio no edital do TRF1. É só para chegar aonde eu quero. FGV, até que na parte do direito, ela é bem contextual também. Ela gosta de que você realmente interprete, saindo da decoreba, o que está pedindo na legislação, ou tema específico que vem no teu edital. O que percebe-se em relação ao português, que ela sempre foi assim, meio sinistrona, é que 2013 para cá, apesar dela sempre ter sido meio dificinho, nem todos os estados, e alguns até que o português dela não era tão complicado, mas também não é tão simples assim. Mas de 2013 para cá, percebeu-se que a FGV saiu um pouquinho do termo gramatical e começou a migrar muito para a semântica, avaliando mais do candidato a interpretação, entender bem os conectivos. Ou seja, tem que quebrar a cabeça para responder o trequinho. Não é tão simples assim. Porque gramática bem treinado, a gente responde até que de um modo mais seguro. Agora, semântica, interpretação, pode ser muito subjetivo. Não é tão simples assim. Então, você tem que raciocinar para poder responder. A mesma coisa, cada vez mais, as bancas têm trazido esse conceito para avaliar o candidato. Ou seja, quando você estiver trabalhando lá no tribunal, vem alguém no balcão e conta uma historinha pra você. Viu? Sabe o que é? O meu vizinho estacionou lá na frente da minha garagem, meteu pedra no meu cachorro e nananana. Eu quero saber quais são os meus direitos. É um contexto, é uma historinha hipotética, é uma análise crítica, que você vai ter que entender qual seria o artigo que se aplica em relação a historinha que a pessoa trouxe para você no balcão. Tá dando para visualizar? Então a dica que eu vou te dar: FGV, FCC, Consuplan, tá? Os enunciados vão ser enormes. Você tem que se aprofundar em livros? De jeito nenhum. Você tem que entender bem todo o conceito, toda a matéria, só que você vai ficar realmente bom para responder a prova resolvendo questões. O problema é que Consuplan não tem quase questões dentro desse perfil que ela vem trazendo agora. O que é que você deve fazer? Tenta pegar no máximo as questões da Consuplan de 2017 que você encontrar, dos cargos de técnico e dos cargos de analista. Não vai pegar lá de juiz, de cargos de autoridades. Não vai funcionar também. Calma lá, vamos respirar. Você vai agregar com quem? Com as questões da FCC, mais recentes, de 2016, segundo semestre para cá. Procure entender, contextualizar. Você só vai conseguir fazer uma prova boa se você treinar. Treinar a tua análise, treinar a tua percepção em relação à historinha que a banca tem te trazido. Para enunciados grandes, você tem que levar o mesmo conceito que você leva na interpretação de texto em português. Começou a ler o enunciado, escreva palavras-chave do lado. Já verifique se tem pegadinhas como incorreto, já coloca um circulão lá. As palavras-chave e perceba se tem alguma coisa muito generalizada ali, já fica ligado porque não custa nada. Por que você tem que fazer isso nessas provas cansativas? Porque o que ocorre? Igual interpretação de texto é a mesma coisa, que você vai fazer o quê? Você vai pegar, ler as alternativas A, B, C, D e E, já com essas palavras-chave, porque se você não fizer isso, toda hora você vai ter que ficar lendo novamente aquele texto, porque sempre vai ficar duas, você vai ficar com dúvida em duas. E para você ganhar tempo, precisa começar a rabiscar a sua prova, beleza? Beleza, Kátia. Kátia, então no geral, a dica que você está dando pra gente sobre FGV, FCC e Consuplan é que eu posso estar alternando com questões mais recentes deles. Desse modo, eu vou conseguir aprender a avaliar de modo mais interdisciplinar, de modo mais analítico, contextual, as minhas questões sem tomar uma rasteira. É isso, Kátia? Isso. Quanto mais você treinar, mais rápido também você ficará para responder as suas provas. CESP. CESP é a diferentona, é aquele ser humano que se você errar uma questão, ela vai arrancar aquela questão que você acertou, que você se matou, ficou ali, tempo para conseguir entender aquilo. Quando você for fazer a sua prova CESP, ela sim, quando você for treinar, tem um monte de questões CESP, não tem por que você sair caçando outras bancas.
treina em cima apenas dessa banca. A forma de avaliar de CESP é diferente, tá? Na minha opinião, ela, apesar de parecer ser mais chatinha, mas o candidato que é aprovado, ele é estratégico também para fazer a prova. Não adianta sair anotando tudo, até aquilo que tem dúvida. Primeiro responda a prova naquilo que você tem certeza, deixe em branco o que você não tem certeza. Não tente chutar. Tem o esquema da técnica do chute, que muitas das vezes dá certo, muitas das vezes não dá certo, porque eles também estão espertos. Você acha que eles não olham no YouTube a técnica do chute? Vocês acham que eles não estão ligados, gente? Não é um povo que mora em Marte, é um povo que tá aí pro nosso bem, entendeu? Então você fica ligado. Prefira deixar em branco aquilo que tem dúvida para garantir. Soma ali, isso é certeza. Deu quanto? Ah, já tô com 80 pontos. Ai, mas eu acho que eu vou tentar ganhar mais 10. A probabilidade de você perder mais 10. Então você fica ligado. O que mais? Ah, gente, deixa eu dizer uma coisa. Mudar gabarito. O que ocorre? Todo ser humano, quando ele se encontra pressionado para tomar uma decisão, a primeira atitude que a mente tem é buscar a resolução no inconsciente. Você acaba agindo de modo instintivo e acaba mudando o gabarito e anotando coisa errada lá, de repente de questões que você até errou e ficou gravadinho ali no cérebro, e aí vem à tona automaticamente e você se estrepa. Evite ficar mudando o gabarito. Não faz isso. Segura, se a mão vai tremer, faz assim, não vai, segura aqui. Evite. Responda sempre a tua prova com bastante atenção. Justifique, se ficou em dúvida. Ah, eu acho que eu vou mudar o gabarito. Leia ali e justifique na tua cabeça. Se você não conseguir justificar e ficar em dúvida, não marque. Se for CESP, se ficar em dúvida e marcou ali, não vá ficar apagando e mudando, porque você não está em dúvida mesmo. O que pode acontecer é você levantar o dedinho, ir até o banheiro, dar uma volta, conseguir trabalhar a respiração, conseguir baixar toda a adrenalina, o seu cortisol, para conseguir buscar uma resposta sem consultar o inconsciente que você nem vai perceber. Você, quando se deparar em relação a isso, levanta o dedinho, vai ao banheiro, vai tomar uma água, vai respirar. Quando voltar, você tenta. Não ficar apagando o gabarito, não. Deixa ali para um ponto de interrogação, aí você tenta ver se consegue raciocinar de modo mais objetivo, ok? Essa é a dica que eu dou para vocês. Então, estamos conversando. O que esperar dessas bancas cada vez mais? Provas cansativas, provas contextuais, provas de análise crítica, ok? É isso, não é sair por aí pegando livros densos, não. É estudar o teu conteúdo, estudou, tá ali, vai sentar a lenha no treino. Treina pra caramba. Anota a dica que eu te dei, que isso vai fazer diferença para você. Procura forçar bem os seus estudos na semântica em português. Isso vai ajudar você a interpretar também o que você vai levar para a parte legislativa, para a parte da legislação, para a parte específica. Entendeu? Interpretação, gente. Tem interpretações mais subjetivas, tem interpretações mais objetivas, ok? Então você tem que estar preparado para dois tipos de contexto. Uma prova simples ou uma prova cansativa. É guerra. Guerra é guerra. Não adianta chorar. Então, você vai conseguir ter essa visão em relação ao que eu estou falando, que não indo atrás de meio mundo. Você precisa treinar, você precisa vencer o teu medo, estudar teoria e ir pro abate, e ir pro pau. Isso, errar, prefiro agora. Depois, errar na hora da prova é ruim. Então, procure aumentar o teu poder de interpretação. Não fica com medo. Interpretação é minha pior coisa, Kátia. O que é que eu devo focar para melhorar a minha interpretação? Foca bem na parte da estrutura. Foca bem na parte da semântica. Pega videozinhos de dica de professores. Anota lá, que isso você vai levar para a prova toda. Ok? Estamos conversando? Espero que de algum modo eu tenha te ajudado. Beijão, abraço forte de ursa. Mua!